Estou caminhando aqui para nossas salas de visitas porque nós vamos conversar agora um assunto sério, importante, importantíssimo na verdade. Gente, vamos falar sério. Fala a verdade para mim, como é que está a sua família? Se você olhar ao seu redor, aí no seu bairro mesmo, na sua vizinhança, você vai ver que existem famílias precisando se ajuntar, se resolver, famílias despedaçadas. Quantas famílias você não conhece que estão precisando ter um relacionamento mais amoroso, mais afetuoso? São brigas, são uma fofocaiada, uma brigaiada, divórcio, né? Filhos, né? Que às vezes vai para o mundo das drogas, outros estão presos, mães sofrendo, uma confusão, casamentos com adultério no meio, enfim. A família moderna está uma bagunça, né? Nós precisamos colocar a casa no lugar, é ou não é verdade? E para isso nós trazemos aqui, graças a Deus, os profissionais, né? Que Deus dá capacidade, um entendimento a eles, para que eles nos ajudem, né? Em certas situações da nossa vida. E o Mulher.com faz isso por você que precisa dessa ajuda profissional. Então, receba comigo a Pamela Peterlewitz. Falei certo? Então pode entrar, minha querida. Falasse errado, ela não ia vir não, né? Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade, Obrigada. Tá bom? E na nossa sala é um prazer recebê-la, não é mesmo, gente? Pamela, ela é psicoterapeuta e especialista em atender também casais, famílias, Sim, não é mesmo? A Pamela, ela é cristã, né? Então ela faz esse trabalho assim muito bonito com as famílias, né? Obrigada. Porque é ou não é verdade que a coisa está meio bagunçada hoje na Nossa. nossa sociedade, Pamela? Tá, muitos princípios e valores distorcidos, né? A família tem perdido o seu lugar como primeiro ministério, como valor. Muitas coisas estão sendo colocadas na frente da família. E é muito contraditório isso, porque o indivíduo, quando ele não está bem na sua família, ele não fica bem em lugar nenhum, não é mesmo? Então, Exatamente. soa contraditório. Então, as pessoas estão priorizando outras coisas que não a família, e isso não tem dado certo, né? Alguns acordam, outros não, e infelizmente acabam perdendo suas famílias. Isso está sendo cada vez mais comum nos dias de hoje. É verdade. Olha, se você quiser participar conosco desta conversa, participe. Participe mesmo. Vai lá nas redes sociais, lá no nosso Facebook, deixa o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Participe ativamente. Se você quer um conselho, deixa a sua pergunta lá ou seu testemunho, o que você quiser, tá? Seu comentário, para participar conosco aqui, porque é um assunto que interessa a todos, né? Todos temos família. Sim. Boa ou ruim, nós temos famílias. Estruturada ou desestruturada, todos viemos de uma família, não é mesmo? Sim. Essa desestruturação da família, né, causa esse dano geral na sociedade? Pode-se dizer isso? Eu acredito que sim. É uma frase muito comum que nós, no meio da profissionais que atendem a família, nós falamos muito, é que tudo começa em casa, né? É claro que existem as predisposições genéticas, né? Às vezes a pessoa já tem lá na sua genética o registro do desenvolvimento de alguma doença, algo do tipo, só que o ambiente, ele é praticamente determinante para que esse indivíduo seja um sujeito saudável dentro da sua família ou não. Então, o ambiente, ele é importantíssimo, ele é a base. E mais uma coisa que eu sempre gosto de falar, o modelo, a família no qual você cresceu, ela te influencia, mas ela não te condena. Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, eu nasci num lar com brigas, com discórdia, vícios, então acabou para mim, já era, né? Então, a próxima família que vai suceder a essa será uma família destruída também, ou uma família com problemas. Isso não é verdade, né? Então, nós temos sim a nossa raiz grita dentro de nós, nós temos sim uma influência daquilo que vivemos, que aprendemos, aquilo que nós convivemos, mas isso não é determinante. É uma influência, mas não condena. Eu acho isso libertador. Né? Porque muita gente fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não ninguém vai ser Gabriela. Minha mãe me criou assim, foi assim, e assim que tem que ser, pronto, acabou. Não. Exatamente. O grande diferencial de uma família consciente
dessa nova família que vai se formar é a capacidade de reparação. Mas, Pamela, existe de fato uma repetição. Sim. Né? E é normal ver, se você tem na família alguém que é alcoólatra, né, e isso causou uma destruição, o filho ou a filha vai casar com alguém que tem o mesmo problema ou vai ter o mesmo problema e aquela família também. É como se fosse uma herança maldita, perdão, né, mas Sim. assim, que vai se levando e de fato existe isso. A pessoa herda, mas ela tem como romper? Com certeza, graças a Deus por isso. Sim, realmente existe uma, vamos dizer assim, uma facilidade, porque eu já conheço. Aquele território, para mim, por pior que ele seja, eu já conheço. Existe uma zona de conforto naquilo que eu já conheço. Então, é mais fácil imitar do que fazer diferente. A angústia do novo dá medo. O que é o novo? Como fazer o novo? Eu não sei como é o novo. As pessoas se acostumam com a briga, por exemplo, ou com os gritos, ou com a confusão, ela se acostuma com aquilo e ela tem medo de viver em paz? É mais ou menos isso? É que aquela criança que nasce no meio daquele ambiente opressor, de gritaria, de briga, aquilo causa sofrimento, sempre vai causar sofrimento, né? É um ambiente hostil. Porém, quando ela cresce, ela tem essa opção dela continuar o modelo ou dela fazer diferente. Fazer diferente é um ato de coragem. Porque é difícil, né? Porque eu não conheço. Em psicologia a gente fala que é a angústia do novo. Mas é possível ela construir uma nova história. No consultório, quando a gente recebe adultos assim, com uma história de vida muito difícil, eu sempre falo, chegou a sua vez. Chegou a sua vez de construir a sua história, de fazer tudo diferente. Você não pode esquecer o seu modelo, a sua história. Você tem que deixar ele bem vivo dentro de você para você fazer o contrário. Então, tem que ter essa palavra de esperança para aquele que sofre, porque ele acredita que a vida é assim. Que ela tem que ser igual a mãe foi, que ele tem que ser como o pai foi. Não tem nada diferente disso, né? Que nem eu, por exemplo. Eu cresci num ambiente bem complicado. E eu cheguei a acreditar que não era possível. Que tudo era assim, todos os lugares eram assim, porque aquela era a minha realidade. Mas, graças a Deus, eu vi que não, né? Hoje eu sou mãe de 4 filhos, sou casada, o meu esposo é uma bênção, nós temos, claro, os nossos problemas, mas o modelo que eu vivo hoje é completamente diferente daquele que eu cresci. Então, existe sim, a pessoa ela tem que ter esse encorajamento, ela tem que ter vamos dizer assim, né? Encarar esse novo desafio. E agora chegou a vez dela, você vai escrever a sua história. Então, vai ter a influência, vai ter a lembrança, o modelo vai gritar lá dentro, mas chegou a sua vez. Qual que é a grande reclamação das famílias hoje quando te procuram? Qual que é o grande mal, né, na família? É claro, eu tenho a minha posição que é a falta de Deus, sem dúvida nenhuma. Sim. É a primeira coisa. Uma família sem Deus já não vai conseguir. Sim. Mas abaixo disso, qual que é a grande reclamação da... Isso é muito interessante. A questão de tempo, a administração de tempo é uma das maiores queixas dentro das famílias. É muito interessante porque os pais, né, as pessoas falam que tem que trabalhar bastante, eu sei, está tudo muito caro hoje em dia, tem que trabalhar bastante para dar o melhor para os filhos, mas quando os filhos vão parar no consultório, a reclamação nunca é de bens, mas é sempre em sentido emocional. Carência, tempo, falta de amizade. E tudo isso, normalmente, a base é a falta de tempo. Não dá tempo para construir tudo isso, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, eu entendo que é uma realidade, mas e as prioridades? Porque a partir do momento que você não administra o seu tempo, você não consegue estabelecer prioridades. E aí é quando a família vai deixando de ser a prioridade na sua vida. Os filhos vão sofrendo. Vão. E eles vão acostumando, vai trazendo aquele distanciamento afetivo entre os pais e filhos. E aí não forma o laço de amor, de amizade, né? É meu pai e minha mãe, ok. Tá, beleza. Dá tudo o que eu preciso, obrigado. Mas não tem aquela intimidade que precisa ter, entende? Quando eles estão sofrendo, às vezes os pais são os últimos a saberem. Quando sabem. Isso é muito triste, né? Quando sabem. Por quê? Por causa desse distanciamento afetivo.
né? Então, a maior queixa hoje em dia é essa questão de prioridades e administração do tempo. E assim, tem muitas, a grande maioria, de fato, está vivendo essa falta de tempo. Sim. Como é que se resolve isso, Pamela? Primeiro, eu preciso identificar as minhas limitações. Às vezes, um adulto chega no consultório e a terapia dele se embasa totalmente nisso, entender qual é o meu limite. A pessoa, quando ela passa do limite, ela não funciona. Então, não é porque ela está com preguiça ou porque ela é uma pessoa má, é porque ninguém funciona além do limite. Só que, às vezes, a pessoa não sabe qual é o seu limite. Então, primeiro, saber das minhas limitações, até onde eu consigo ir e quais são as minhas prioridades. Qual é a minha prioridade? É ser uma boa mãe? Eu quero ser uma mãe presente? Uma pergunta que eu sempre lanço para as famílias. Como que você gostaria de ser lembrado? Né? Quando fala de morte, mexe com as pessoas, né? As pessoas param para pensar. Como você gostaria de ser lembrado após a sua morte? Minha mãe era uma super empresária. Sim. Então. Minha mãe era uma apresentadora lá do Mulher.com, Sim. mas não estava em casa nem um dia com a gente. Minha mãe era uma psicoterapeuta maravilhosa, atendia e resolvia o problema de um monte de famílias. Menos a nossa casa. Pois é, né? Pois é. É complicado. Então, a forma como você quer ser lembrado é a forma como você tem que atuar agora, não é nem hoje. É agora. Nesse momento. Nesse momento. Então, é priorizar. É isso mesmo. Vamos aproveitar esse momento, né, de agora para você dar uma pensadinha aí sobre isso e também deixar o seu comentário lá nas nossas redes sociais sobre o que nós estamos conversando aqui, né? Como resolver o problema nas famílias. Enquanto isso, vou dar um recadinho, viu, Pamela? Sim. Importante também para a gente.